O Conhecer está de volta com o psicólogo e coordenador do curso de Psicologia do SESMAC, Dr. Liécio Pinheiro, que coordenou a parte alagoana de uma pesquisa nacional sobre o uso de álcool, tabaco e drogas pela juventude. Professor, existe também uma diferença com relação ao nível de renda, não é isso? Há um mito que a pesquisa coloca por terra com relação a isso. Existe um mito, né, que o consumo de álcool e crack, por exemplo, está na classe baixa. Né? Você vê, a classe alta está consumindo muito crack. Então, a pesquisa demonstra que entre a classe de universitários, a grande maioria faz parte da classe A e B. São jovens que têm condições de comprar a droga ou álcool. Condições de comprar, inclusive o crack, que é barato, né, para a camada popular, mas há o consumo também pela classe universitária da classe A e B. Perfeito. Existe também o seguinte, mulheres e homens consomem proporcionalmente igual, mas há uma diferença no tipo de consumo de homens e de mulheres? Isso, há uma diferença no comportamento. Né? Então você vai ver que o consumo do sexo feminino, por exemplo, está muito voltado para antidepressivos, está voltado para drogas sintéticas. Já o comportamento masculino, você vai ver que está muito voltado para o álcool, maconha, cocaína. É um perfil completamente diferente. É um perfil completamente. Apesar que, como eu falei, o resultado mostra que há uma relação de 1 para 1. Ou seja, homens e mulheres consomem drogas lícitas e ilícitas na mesma proporção. Em relação à faixa etária, qual é o grande pico de consumo de substâncias como essa? O grande pico de consumo é justamente de 24 a 35 anos. No entanto, olha só, mais da metade afirma que começou a consumir antes dos 16 anos. Mais da metade, é muito mais precoce. Exato. Então, cerca de 6 mil alunos, né, da amostragem consome álcool ou outras drogas antes dos 16 anos. Você começou a consumir. Com relação ao tabaco em si, que existe toda uma pressão, inclusive da mídia, não é, contra o fumo. Os dados, quais são? Olha, o tabaco é muito consumido, né? Apesar das campanhas, e a gente tem que começar a discutir também a eficácia dessas campanhas, né? Então você vai ver que na carta de cigarro coloca foto de pessoas em estado terminal, fetos com deformação, e começamos a discutir justamente o efeito dessas fotografias, o efeito da campanha governamental sobre a utilização do tabaco, né? Até que ponto está gerando efeito. Então nós não temos uma redução no uso do cigarro comum, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Principalmente com o cigarro que é importado do Paraguai agora, né, que é o preço lá embaixo, né, então está uma acessibilidade muito grande, né, a outras classes populares, né, as classes populares, por exemplo. Uma outra coisa que a gente precisa falar é com relação à maconha, não é? Porque existe uma visão ainda de que a maconha é uma droga, é um fumo mais ingênuo, não é, do que o tabaco comum. Isso é verdade, de fato, que não causa mal à saúde, não causa prejuízo? Isso é uma visão romântica, né? A maconha, ela é tão maléfica como outras drogas. Quer dizer, o fumo de maconha, ele pode prejudicar a saúde? Pode e muito. Né? Eu vou relatar uma pesquisa recente, né, feita pelo governo norte-americano, mostrando que o consumo de maconha pode desencadear em pessoas com uma predisposição a transtornos mentais de forma abrangente, né? Ou seja, o indivíduo tem uma predisposição a um processo esquizofrênico, uma predisposição a um processo depressivo, a utilização da maconha, isso vai gerar um disparador, ela funciona como um disparador. Um potencializador. Ou seja, exatamente, ela acelera, né, o processo, o indivíduo começa a apresentar essas morbidades psiquiátricas. O senhor que estuda o assunto, qual é a sua visão sobre a descriminalização da maconha? É algo que nós precisamos discutir seriamente, né? Então, não é apenas ter uma visão romântica sobre a maconha. Eu preciso saber os efeitos por trás disso. Lógico que nós sabemos que essa discussão de descriminalizar a maconha tem questões econômicas por trás que nós não podemos negar, né? No entanto, nós sabemos que é altamente nocivo. Você pega o governo holandês, por exemplo, onde você compra maconha em bares, você compra
comércio de maconha é livre em alguns cafés, por exemplo, você escolhe, em cardápio inclusive, está começando a discutir a venda da maconha, discutir o efeito da maconha sobre a população. Uma visão mais restritiva sobre o acesso e o consumo, não é? Exato. E também nós precisamos compreender também a questão da legalização da maconha para efeitos terapêuticos, que é uma outra perspectiva e que é um outro tipo de maconha. Não é a maconha que é comercializada no submundo, por exemplo. Mas aí é toda uma discussão que gera novas concepções a respeito de programas para tanto o combate como para restringir a utilização dessa droga. A pesquisa revela dados alagoanos também? Nós temos alguma realidade local? Olha, a realidade local, ela, por incrível que pareça, ela corresponde ao sul e ao sudeste. Ou seja, apesar das diferenças culturais, das diferenças socioeconômicas, nós observamos nos dados que os dados correspondem ao que foi encontrado em todo o país. Acompanha uma média nacional. Acompanha uma média nacional. Agora existe uma outra pesquisa em curso que fala sobre a realidade alagoana, é isso? Isso. A pesquisa que a gente está desenvolvendo é justamente ver como anda o consumo especificamente nas universidades e instituições privadas no estado de Alagoas. Com quem está sendo aplicado isso? Bom, nós estamos aplicando com cerca de 5 mil alunos, de um total de 13 mil alunos do Centro Universitário do SESMAC. Começamos agora a montar um programa com base nesses dados nacionais e queremos criar possibilidades de recuperação. Então, assim, quando nós falamos em possibilidade de recuperação, nós temos uma grande deficiência, que é a falta de pessoas capacitadas para atuação na área de dependência química. E aí nós tomamos o primeiro ponto, o primeiro posicionamento, é criar um programa de pós-graduação justamente para capacitar pessoas. O segundo passo é aproveitar esse profissional capacitado para criar programas de prevenção. Quando que nós teremos resultado dessa pesquisa alagoana sobre o tema? Bom, o resultado está previsto para meados de 2012. Agora, em termos gerais, a estrutura que nós temos para tratamento é muito precária ainda, não é? Muito precária. Então, assim, o estado de Alagoas precisa levar a discussão junto à sociedade, porque se não leva isso junto à sociedade, nós não conseguimos meios efetivos de combate. Então, assim, nós temos um aliado. Eu sempre digo que o grande aliado do combate a essas substâncias ilícitas é a mídia. Quanto mais possibilidades de levar essa discussão à comunidade, nós criamos meios de combate. Perfeito. Professor, vamos dar um pequeno intervalo. No próximo bloco, voltamos com o professor Liésio Pinheiro, falando sobre a pesquisa que mapeou o consumo de álcool, tabaco e drogas em Alagoas e no Brasil. Conhecer? Fica por aqui, mas volta já já, não saia daí.